toca aí família vascaína, tocou, então tá valendo, né? Mais um vídeo aqui com informações diárias. Você que tá chegando hoje aí para assistir nosso vídeo, tá assistindo pela primeira vez, vai aí aonde tá, inscreva-se em vermelho aí, dá um clique em cima aí, se inscreve no nosso canal para estar informado diariamente sobre notícias, informações privilegiadas sobre o conteúdo sobre o Vasco da Gama, somente notícias do Vasco aqui, tudo sobre o Vasco. Você, meu amigo que já está inscrito aí, dá aquele like, aquele joinha, compartilha nosso vídeo aí para que o canal cresça cada vez mais e dá aquele link aí que é muito importante para o nosso canal. Aquele link aí do joinha é muito importante para a gente. Então vamos lá, rapaziada, hoje um vídeo assim meio bronca, que sobre a diretoria do Vasco. Então eu vou falar algumas coisas aqui que a gente vem guardando. A maioria dos vascaínos tem vontade de se pronunciar e não conseguem. Então é o seguinte, eu fiquei esperando, ontem eu nem gravei, fiquei esperando o pronunciamento do Campelo, que não é de dar entrevista. Ontem foi no Atenção Vascaíno, dar entrevista e explicar algumas situações até relevantes, mas a minha opinião sobre o caso é o seguinte: o Campelo desde o início do ano vem prometendo reforços para o Vasco da Gama, onde se concretiza pouco, só se concretizou o reforço. A partir que a torcida caiu para dentro no Instagram do jogador, e eles pressionados foram contratar o jogador, como Cano, como Benítez. O restante do reforço que trouxeram foram jogador, como ele falou ontem, para compor elenco, sendo que compor elenco, o Vasco precisa de jogador para chegar e jogar, não para compor elenco. Os jogadores que vieram da última safra aí, nenhum deles são titular. Os jogadores são todos reserva, não estão tendo oportunidade. Tem jogador que tem que ter oportunidade, não está tendo, assim como o Neto Borges, que é a lateral esquerda, sempre foi criticada pelo Henrique. E o Neto Borges não teve sequência para jogar. O Carlinho reclama, até com uma certa razão, de não ter sequência para jogar, porque não é um jogador tão ruim dessa forma, mas do jeito que ele falou ontem, o Campelo na entrevista com o Atenção Vascaíno, falando, o Flávio Dias perguntou até ele o que ele sentia de mais orgulho nessa gestão dele. Ele falou, ele jogou o Vasco como um time pequeno, falou que o orgulho dele seria que o Vasco não teria sido rebaixado dentre os presidentes anteriores que foram rebaixados. Eu acho o seguinte: o presidente do Vasco tem que pensar grande, não em não ser rebaixado. O presidente do Vasco tem que pensar em título. Tem que ajeitar a casa sim, o financeiro, coisa que ele não ajeitou ainda. Que no final de eleição agora ele está vindo dar entrevista. Nunca deu entrevista. Não vinha público se pronunciar. Não vinha público dar entrevista, agora está vindo. Ontem no Atenção Vascaíno, hoje no Papo da Colina. Agora ele vai aparecer para tudo quanto é canto, né? A parte da política está aparecendo, então ele quer se aparecer para fazer a gracinha dele. Campelo, isso não cola mais. A pessoa, no mínimo, tem que ter vergonha na cara. A torcida do Vasco tá cheia, tá cansada, tá chateada de promessas falsas. Entendeu? Promessas falsas que não levam a nada. O presidente do Vasco tem que pensar grande, o presidente do Vasco tem que querer ser campeão, tem que querer estar no topo da tabela, não aliviando para rebaixamento. Esse time que a gente tem para a história do Vasco é medíocre. O time que nós temos hoje para a história que o Vasco tem é medíocre. É um time que luta contra rebaixamento sim. Se continuar dessa forma, do jeito que está, vai parar embaixo na tabela. Queira gostar quem queira ou quem não queira. Porque a realidade é falsas promessas. Ontem perguntado sobre reforços, perguntou sobre Antônio Valença, ele desconversou, nem que sim, nem que não, sabe por quê? Porque não tem coragem de chegar, fica igual uma tartaruga para chegar no jogador e conversar. Que diretoria é essa que não pode chegar no jogador e conversar para trazer o jogador e perguntar, se interessar pelo jogador? Então fica esperando que a torcida, já acostumou eles mal de chegar, encher a rede social do jogador de Vasco, hashtag Vasco e tal, para o jogador vir. É ato benéfico? É sim, a torcida vinha pedir, é ato benéfico. Mas sabe por que a torcida pede? Porque está sofrendo há muito tempo com falsas promessas, com pessoas que não cumprem nem o salário dos jogadores, com salário em atraso, que falou que vai pagar daqui uma semana, salário já está em atraso, tá? Isso é uma vergonha para a equipe do Vasco, para a instituição Vasco da Gama. Então, pessoal, outra coisa que eu vou falar sobre especulações. Especulações sem anexo, sem
sem possibilidade nenhuma, igual ao do jogador Marco Senna do Atlético, que já está vendido para a Itália, tá? Igualmente do Rossi, que já tem 10 jogos no Brasileiro, vai jogar o quê? Na Mercosul? Vai comprar um jogador só para Mercosul? Isso aí, especulações sem anexo. Gustavo Scarpa, Vasco vai pagar o salário do Gustavo Scarpa? Dentre outros que tem aí, como o Juliano, que foi falando antes, há tempo antes que o salário era alto, o Vasco não bancar. Hoje tem uma folga na folha salarial do Vasco, o Guarim não está mais no clube, tá? Bruno César tá para sair, o Wesley eles querem emprestar, Thiago Reis querem emprestar, tá? O Carlinho tá também querendo sair. E aí, rapaziada? E aí, Vasco? E aí, Campeiro? Cadê o jogador de peso? Daria muito bem para adequar 3 jogadores de nível de seleção aí no elenco do Vasco com essas diferenças. Tranquilamente. Fora os outros jogadores que foram embora, assim como o Natan, que você dispensou, que era o lateral para tá de titular aí na lateral direita do Vasco. Vergonha, vexatório essa diretoria do Vasco. E ainda quer se reeleger. Eu peço que o torcedor pense bem desde o início, não é agora depois da pandemia que ele quis se aparecer com obras que já estava constando que nem foi ele que conseguiu certas coisas. Então o torcedor do Vasco tem que pensar, parar e pensar e ver quem vai votar. O sócio votante tem que parar e ver quem vai votar com legitimidade para ver um Vasco grande, um Vasco vencedor, um Vasco campeão. Não um Vasco como o presidente falou ontem no Atenção Vascaínos, que o maior orgulho dele foi ver o Vasco não descer. Então apequenou o Vasco, não gostei da parte, não gostei, creio que a torcida do Vasco 100% também não gostou, porque a torcida quer ver um time grande, um time para frente, um time que dê orgulho de assistir o jogo, que não está dando orgulho de assistir o jogo, porque por ser só vascaíno, você já sente orgulho, mas orgulho de ver o time jogar, praticar um futebol bonito, um futebol que te convence a ser campeão, a chegar lá no topo da tabela, tá batendo cara a cara com os principais equipes do futebol brasileiro. Não está acontecendo isso, a realidade é essa, é fato. O Vasco já teve equipes de primeira linha, onde era temido em qualquer lugar que chegasse, batia de frente e era favorito. Hoje não. Hoje um Bragantino vem, tira sarro, um Atlético Goianiense vem, tira sarro, um Curitiba caindo das pernas que perdeu com 9 desfalques, o Fluminense antes de Covid meteu 4 e o Vasco consegue ter um resultado negativo contra eles, entendeu? Então, gente, vamos parar e vamos pensar na hora de votar. Tem candidatos aí com projeto, tem candidato com mente nova, candidato querendo e com aporte financeiro para suportar o Vasco na altura que o Vasco é, na altura que o Vasco tem que ser. Outra coisa, Antônio Valência, a própria advogada dele falou que está esperando o bonitão da diretoria do Vasco lá se pronunciar e ir até ela, porque de recadinho eles estão cheios, que o Flamengo já fez graça com eles. Então eles estão cheios de recadinhos. Garoto de recado, é pombo correio, é o que? A diretoria tem que chegar, não agir como tartaruga. Então, rapaziada, quem gostou, dá um link aí, comenta aí, vocês acham que eu tô certo ou tô errado? Dê um link aí, vocês acham que Scarpa, Rossi, entre outros, vão vir ou não? Dá um comentário aí, clica aí no comentário e dá um alô aí. Fala pra mim, eu quero saber. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Quem chegou pela primeira vez, mais uma vez, clica aí, se inscreve aí que a gente vai trazer notícias diárias na verdade. Quando for verdade, quando tiver cravado, eu vou chegar aqui e vou dar a notícia. Clica aí. Especulações, falhas, pífias, também vou falar aqui, igual eu tô falando. Então clique no compartilha o vídeo para Instagram, Facebook, YouTube. Compartilha na tua rede toda. E dá aquele joinha aí. E também se inscreva que é muito importante para nós o crescimento do nosso canal. Valeu, rapaziada, tamo junto. O Vasco é para quem acredita. Sempre estarei a favor do Vasco, não de pessoa física. Valeu, rapaziada, tamo junto. Até a próxima, amanhã estarei com um novo vídeo aí.